aí, galera, beleza? Hoje eu tô aqui para falar de um assunto que costuma cair nas provas de concurso, que seria tipologia textual. Mas o que é a tipologia textual? Ela basicamente fala a respeito do tipo, ou mesmo da forma, ou até mesmo um propósito comunicativo de um texto. Por exemplo, a tipologia narrativa. Ela tem um objetivo de narrar fatos, então narrar uma sequência de fatos. Então as ações elas começam e terminam. Então a gente tem a passagem do tempo muito evidente. Prova disso são os gêneros textuais que contêm a tipologia narrativa, como, por exemplo, um conto, uma fábula ou até mesmo os romances, que são histórias longas, né? Então a gente vê uma sequência de fatos. E aqui vai uma dica. Nos textos narrativos, tem muitos verbos no pretérito perfeito, indicando como as ações começam e de fato elas terminam no passado. Por exemplo, ele chegou, ele saiu, ele sonhou. Então esse passado é um passado que começa e termina. A tipologia descritiva, e aqui vai uma dica, é muito difícil um texto ser predominantemente descritivo. Em geral, partes dos textos costumam ser descritivas, porque o texto descritivo ele tem um único objetivo de descrever alguma coisa, caracterizar alguma coisa, como por exemplo, até mesmo o tempo, caracterizar um objeto, caracterizar uma pessoa. Então o texto descritivo ele tem essa função, esse objetivo de descrever alguma coisa. Então, em geral, isso aparece em partes dos textos, né? Esse gênero descritivo, esse tipo descritivo. Então, o que vocês mais podem ver nos textos descritivos são verbos no pretérito imperfeito ou até mesmo no pretérito mais que perfeito para indicar como as ações estão sendo descritas. E detalhe, nós temos uma fotografia, o tempo está congelado nessa tipologia descritiva. E esses verbos no pretérito imperfeito ou mais que perfeito podem ser ele gostava. Então, por exemplo, ele sonhava, ele gostava. Esse pretérito, que é o pretérito imperfeito, as ações elas começam no passado, mas não necessariamente elas vão ter um fim. Por isso se usa muito em textos descritivos, certo? Uma outra tipologia seria a injuntiva. Então, a tipologia injuntiva, ela tem como finalidade e objetivo instruir alguém a fazer alguma coisa. Como, por exemplo, manual de instrução, receita de bolo, né? Você tem ali o objetivo de instruir alguém a fazer algo. E, por fim, nós temos a tipologia dissertativa. O texto dissertativo, ele tem uma tese, sempre. E aí nós temos dois tipos de textos dissertativos, que é o argumentativo e o expositivo. O argumentativo, ele tem uma tese, que seria uma opinião, e também ele vai ter argumentos que comprovam essa opinião. Então, a gente pode ver nesses textos dissertativos argumentativos que o autor do texto ele tem como objetivo convencer o leitor por meio de argumentos a acreditar em algo ou ter... E por fim, o texto dissertativo expositivo ele também tem uma opinião, mas ele não vai comprovar essa opinião com base em argumentos, por exemplo. E a função dele não é persuadir o leitor, convencer o leitor de alguma coisa. Ele apenas traz uma opinião e por meio dessa opinião ele vai expor fatos, características desse assunto. Então, assim, o texto dissertativo ele sempre traz uma temática e ele vai trazer uma opinião também. Só que o expositivo, ele vai ter essa função de apenas expor sobre aquela temática, falar como ela está afetando, por exemplo, o mundo ou afetando alguma coisa. Mas não necessariamente ele vai querer convencer o leitor sobre alguma coisa. E essa é a diferença. Então é isso, galera. Essas foram as principais tipologias que geralmente são cobradas em prova de concurso, certo? Então vocês podem ficar revisando aí esse vídeo para que vocês consigam fazer. E também... esse vídeo é importante até mesmo para quem vai fazer, por exemplo, um texto dissertativo expositivo ou argumentativo, né?